Loucura, 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 hein? Becklerzinho e meu amiguinho e minha amiguinha que estão aqui com a gente também. Preparemos a nossa cabeça para acompanhar os 18 jogos simultâneos da quarta-feira que vem, dia 29. Na verdade, essa quarta-feira, amanhã, que a gente está gravando na semana anterior, né? Mas é amanhã que teremos esses 18 jogos. E eu já deixo aqui, Marcelo Beckler, além da abertura desse programa, a minha boa sorte e a minha bênção para que Otávio Neto consiga comandar o mosaico de 18 jogos simultâneos dessa última rodada desse novo formato da Liga dos Campeões. Vai ser uma loucura, cara. É isso. Frederico, bom dia para você, para todo mundo. Para você que está acompanhando esse vídeo ou na terça ou na quarta, é o seguinte, a partir das 5 horas da tarde, 18 jogos de Liga dos Campeões no mesmo horário, é tudo exclusivo nosso, só Max você tem os 18 jogos da última rodada, transmissão também na TNT, em nenhum outro lugar você acha, e a gente vai fazer aqui hoje uma simulação e também a gente vai mostrar as situações que ainda estão em jogo nessa última rodada da Liga dos Campeões. Então, se você está assistindo esse vídeo terça ou quarta, faz favor de dar like, compartilhar esse vídeo com mais gente, porque a partir de quinta-feira ele perde muito sentido. Não sei que você queira conferir tudo que era importante até ontem, se você está assistindo isso na quinta. Mas faz esse vídeo chegar a mais gente, porque esse é o guia definitivo de tudo que você precisa saber sobre a última rodada da Champions. E depois da vinheta a gente vai falar por quê. Seguinte, Fred Caldeira, dos 36 clubes que disputam essa fase de liga da Champions League, 26 ainda lutam por alguma coisa. A gente tem 10 clubes eliminados, tem 2 já garantidos nas oitavas de final, mas todo mundo está brigando ou por um lugar melhor, ou para ficar entre os 8, ou para ficar entre os 16, que garante disputar o mata-mata dos playoffs e decidir em casa, ou para ficar entre os 24, porque tem ainda 5 vagas em aberta para 7 times disputando. Das 8 vagas diretas, 3 estão definidas, Liverpool, Barcelona e Arsenal já estão lá. Um praticamente já definido, é a Internazionale, que tem 98% de chance de já estar também entre os 8. 13 clubes ainda lutam pelas 4 vagas entre os 8, considerando que a Inter já está lá. O Atlético de Madrid tem 81% e até a Juventus, que ainda tem 0,8% de chance, ainda podem ficar entre os primeiros colocados. Se a gente tirar os times que ainda têm chance de G8, só 2 já estão nos playoffs, que é o PSV e o Celtic. Quer dizer, o Real Madrid, o Dortmund, o Bayern, todos esses já estão nos playoffs, mas estão brigando por um lugar melhor. E quem já não briga nem para estar entre os 8, mas já está garantido no top 24, é o PSV e o Celtic. Outros 7 clubes brigando por 5 vagas, entre eles o Manchester City, o Paris Saint-Germain, o Sporting de Portugal e o Stuttgart também, né? Um clube da Alemanha de uma das grandes ligas. Campeão inglês, francês e português, para vocês terem ideia. Ainda tem o Benfica, vice-líder da Liga Portuguesa e tal, brigando por aí também. Fred Caldeira, dos 18 jogos finais, só 2 não vão ter nenhuma briga por nada, que é Young Boys contra Estrela Vermelha e Sturm Graz contra Leipzig. Esses jogos valem 2 milhões de euros para o vencedor, que é a premiação da UEFA e nada mais que isso. Convenhamos que também não é o tipo de jogo que, caramba, não vale nada, não vou assistir, né? Assim, se você assistisse o Sturm Graz e o Leipzig, com todo o respeito à nossa equipe que vai trabalhar nesse jogo, se é que vai ter alguém trabalhando na transmissão desse jogo, ele vai estar só no mosaico, eu não sei. Mas não é aquele jogo que você pensa, caramba, eu assistiria se tivesse alguma coisa, né? E tá com toda a cara de que Young Boys Estrela Vermelha seria claramente assistido pelo pessoal do Juventude e o pessoal do PT. É verdade. Só. Verdade. E que reunião. Exatamente. Ou então o pessoal do Botafogo da Paraíba, que também é uma estrela vermelha. É verdade. É uma estrela vermelha que muitas vezes o pessoal mal informado coloca o escudo do Botafogo da Paraíba como o escudo do Botafogo original do Rio de Janeiro, né? Mas, cara, tá com toda a cara que a primeira bolinha que pintar nessa rodada cheia de bolinhas vai ser assim, opa, emoção, é gol do Sturm Graz. Tá com toda a pinta de que isso vai acontecer. Cara, esse dia eu tô muito ansioso pra essa quarta-feira, cara, porque vai ser o primeiro gosto do melhor dia desse novo formato. Porque antes, quando a gente teve
as projeções, como essa é uma primeira temporada de novo formato, que não foi testado antes, a gente não tinha muitas referências, né? Primeiro que já diziam que 7 pontos já te garantiriam uma vaga nos playoffs. Agora a gente pode ter gente eliminada com 11. Sim. Segundo que quando lá no anúncio do novo formato falaram dessa quarta-feira, da última rodada da primeira fase com todos os jogos tudo ao mesmo tempo, eu tive um medinho no fundo de pensar, cara, pode chegar um bando de gente sem ter o que fazer. E não. Você acabou de listar que vai ter quase tudo valendo alguma coisa e muito jogo valendo muita coisa. Então, assim, que bom que essa quarta-feira vai acontecer quase que da melhor maneira possível. A gente pode até pensar que o Liverpool não joga nada, porque ficar em primeiro ou ficar em segundo não muda nada, porque o primeiro vai de um lado da chave, o segundo vai para outro lado da chave e eles só podem se encontrar na final. E você só tem a vantagem do mando de campo nas oitavas de final. Isso. Depois tem um sorteio que vai definir quem é que vai decidir em casa, quem é que vai decidir fora. Existe uma vantagem econômica ser primeiro lugar, porque quer ver? Eu vou buscar aqui a minha calculadora. A sua posição te dá mais dinheiro, né? Sua posição te dá mais dinheiro. Existe um valor de premiação que é 275 mil euros. E a sua posição é multiplicada inversamente por 275 mil. Então, por exemplo, o 36º colocado tem 1 vezes 275. Quem ficar em 36º vai ganhar 275 mil euros. Quem ficar em primeiro é o contrário, ganha 36. Então, o primeiro colocado ganha 36 vezes 275 mil. O primeiro colocado ganha 9.900.000 euros para ser o primeiro colocado. O segundo colocado, por exemplo... Se a gente for comparar, menos 325 mil. Menos 275 mil? Não. Deixa eu ver se é isso. Não é isso não. Vamos ver. A nossa matemática... É vezes, não é mais. Exatamente. 275 mil vezes 35. É isso mesmo, Fred. Olha Viu? só. Olha só. O problema de não confiar é que às vezes a gente acerta. 9.625.000. Isso. Então é isso. O que vale para o Liverpool ser primeiro ou ser segundo é 275 mil euros. Então, retiro o que eu disse, realmente não vale nada. Ser primeiro ou ser segundo é exatamente a mesma coisa. E a vitória, né? No futebol não é nada. E a grana da vitória. Sim, claro. A vitória dá 2 milhões a mais. Mas com o Liverpool empatando, ele já será primeiro, né? Então, isso, o empate vale 700 mil. Vale 1 milhão de euros para o Liverpool ser primeiro colocado. Basicamente é isso. Mas enfim, quem menos joga tirando os eliminados é o Liverpool, que é primeiro colocado. E para ser primeiro ele precisou ter 100% de aproveitamento para talvez ser primeiro colocado ou para não disputar nada efetivamente. Entre 13 e 12 pontos, em 1 ponto de diferença, a gente tem 11 times. Então não é que um gol para cá ou para lá vai mudar tudo, porque um empate que vira uma vitória ou um empate que vira uma derrota são 2 pontos para cima, 1 ponto para baixo. Não, o saldo de gols pode mudar tanto a sua própria sorte, o seu próprio destino, como o destino de quem você ultrapassar ou for ultrapassado na tabela, como quem você vai enfrentar depois nos playoffs. Então, assim, um gol tem um efeito borboleta imenso nessa Liga dos Campeões. Pode e deve ter aquele tipo de cena de faltando 10 minutos, alguém do corpo técnico grita pro zagueiro, fala, cara, tá 2-1 lá no outro jogo, a gente precisa fazer mais um. Ou fecha a casinha porque não sei quem tá perdendo. Isso aí, cara, vai ser uma rodada de fim de campeonato de pontos corridos com um mata-mata pela frente. Que depois vem a parte boa. Isso aí vai ser muito interessante, cara. E tem uma armadilha possível aí nesse formato, que, claro, isso aí já é óbvio, né? Quando você, como o Liverpool e Barcelona aí, terminam aí nas 2 primeiras colocações, você não necessariamente vai enfrentar no mata-mata o pior time possível. Você vai enfrentar a pior campanha possível. Só que com as campanhas numerosas, desastradas de clubes gigantes, por exemplo, nesse momento, é claro que não vai terminar assim, mas nesse momento, antes da rodada terminar, os adversários possíveis para Liverpool e Barcelona são os vencedores de confrontos entre esses 4. Real Madrid, que está em 16º nesse momento, Bayern de Munique, 15º, Juventus, 17º e Celtic, coitado, 18º. Então, assim... O Celtic tá falando, o que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos. Exatamente. Como é que eu vim parar nesse vídeo?
Cara, olha que loucura. Você pode fazer uma campanha 100%, como a do Liverpool, e o seu adversário de oitavas de final pode acabar sendo o Real Madrid. Lembrando que a gente só tem um bloqueio de países nos playoffs. Isso. Então não pode ter Real Madrid contra Atlético de Madrid, Real Madrid contra Bayern de Munique, Bayern de Munique contra Borussia Dortmund, mas nas oitavas de final pode ter um Barcelona-Real Madrid sem nenhum problema. Isso pode realmente acontecer, além de outras armadilhas que tem por aí, né? Pois é. Para comparar Liverpool e Barcelona podendo pegar isso aí, a Atalanta e o Leverkusen, que estão em 7º e 8º nesse momento, podem pegar adversários muito melhores do que quem terminou de primeiro e segundo. Nesse momento seria entre Aston Villa, Mônaco, Sporting e Stuttgart. Né? Então, não necessariamente terminar como líder te garante um sorteio melhor do que se você terminar como Atalanta ou Leverkusen na parte de baixo desse G8. Mas o melhor que a gente pode agora conferir nessa simulação é que a gente pode ter já nos playoffs jogos muito grandes. Então, na fase que é nova, nessa fase de preliminar, de repescagem, a gente já pode ter jogo com peso de semifinal e até de final de Liga dos Campeões, cara. Sim. Então, vem um playoff excelente por aí, vocês podem acreditar, e que não vai demorar muito, tá? Porque é no dia 11 e 12 de fevereiro, tem uma semaninha de respiro e daqui a pouco já tem mata-mata de Liga dos Campeões, para depois vir o que a gente já conhece, oitavas, quartas, semi e decisão. Mas os jogos desta quarta-feira, vocês se preparem, prendam a respiração, tirem as crianças da sala, porque criança tira a sua concentração e tira o seu foco. Tirem as crianças da sala, coloquem ela dentro de um guarda-roupa bem quentinho para elas não passarem frio, e depois do jogo você solta as crianças para serem felizes de novo. Mas tá verão no Brasil, Beckler. Se colocar dentro de um guarda-roupa bem quentinho pode dar problema. Deixa dentro da geladeirinha. Frigobarzinho. Vamos simular? Vamos sim. Ai! Bota aí o Beckler rodando. Cara, a gente vai simular aqui os resultados e colocando, porque o mais normal seria fazer o que a gente fez outro dia no melhor futebol do mundo, né? 1-0 pra lá, 1-0 pra cá e 0-0 quando foi empate. Mas vamos tentar considerar gol aí pra intensidade de diferença entre um time e outro, pra gente mostrar também a importância do saldo que pode ter na classificação final, e aí a gente vai ter uma possibilidade de playoffs e oitavas de final para ilustrar o que está em jogo nessa rodada. Se você quiser fazer em casa também, tem um simulador no site da UEFA, né? Só colocar UEFA Simulator. Se aparecer o Neymar, a culpa não é minha. Ou o Rivaldo na Copa de 2002, e esse debate já morreu, né? Sim. Quase foi tema do programa, mas Quase. Acabou não sendo. Que bom que não foi. Vamos começar aqui com o Sporting Bolonha, então, Beckler? Vamos. Eu tô tentado a dizer, assim, eu acho que o Sporting vai ganhar, mas não que vai ser fácil como o Bolonha era no início da Champions. Tá vivendo muito boa fase o Bolonha. Então acho que o Sporting ganha, mas que aqui não vai ser fácil pro Sporting, não. Não sei se vai ganhar por muito, mas assim, é mais drama do que era, sabe? Tá. Mais difícil do que era. Um Você acha que vai ser 2-1? qual placar? Um 2-1 Pode pro ser. Sporting, pode ser, então? Pode. Tá, colocamos aqui 2-1 pro Sporting e passamos para PSV e Liverpool. Eu já consigo ver o Liverpool poupando muito jogador, tá? Aqui vamos no 0-0 mesmo? Tá bom. Liverpool poupando, fora de casa, o Isso. empate garante ele em primeiro lugar. O PSV Young Boys, também Estrela Vermelha. já tá garantido, né? A gente já falou que tá garantido nos playoffs. Young Boys e Estrela Vermelha, pouco importa, é um dos dois jogos que não vale nada. Eu coloquei 10-0 pro Young Boys. Então vamos botar 10-0 pro Young Boys. 10-0 Young Boys. Vamos, coloquei aqui também. Stuttgart e PSG, hein? Cara, eu acho que o empate os dois passam. Isso. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que isso só acontece a partir dos 40 do segundo tempo, sabe? Acho que antes disso eles vão jogar bola para ver o que vai acontecer. Eu diria que o Stuttgart vai ganhar. E olha que eu gostei muito do Paris Saint-Germain contra o Manchester City. O encaixe de jogo é muito diferente. Então vamos de... Quanto? 2-1. 2-1 também? 2-1. Tá bom. 2-1 pro Stuttgart pra cima do PSG. Depois tem Sturm Graz e Leipzig. Eu coloquei aqui 12-0 pro Leipzig, tá? Tá bom. Pode clicar. Chesco fazendo gol pra caramba. Isso, Chesco, porra. Ficando caro. O Arsenal, coitado, né?
perdendo a possibilidade de contratar o Sesco depois de ele marcar 11 gols nessa última rodada. Cara, o City vence do Bruges. O City vence do Bruges e acho que vence não bem pro padrão do antigo Manchester City, bem pro padrão do atual Manchester City, então um 2-0. Tá. Tá bom? E o Bayern de Munique vai atropelar? Aqui acho que vai atropelar. Eu vou colocar aqui um 5-0 Bayern contra o Bratislava. Aqui a gente não pode brincar porque esses... Porque aqui faz diferença. Aqui faz diferença. Eu realmente acho que é um jogo para 5-0, sabe? Faz todo sentido, né? O Bratislava, coitado, não conseguiu fazer muita coisa, ainda mais fora de casa. Inter e Mônaco é um jogo enjoado para Inter. A Inter que não vale muita coisa, né, para Inter, vale mais para o Mônaco. Com 16 pontos está quase lá a Inter, o empate garante ela com 17 entre os 8. E o Mônaco, que teve uma quedinha, né, nesse momento da Champions, tem 13 pontos, ganhando e na 16 pode até ficar perto da Inter, né? A Inter tem 7 de saldo, o Mônaco tem 3. Se o Mônaco vence por 2-0, ele passa a Inter. Os dois vão para 5. Então a Inter não pode. Mais gols marcados. A Inter não pode dar bobeira, cara. Eu acho que a Inter vence. Eu diria 1-0 Inter. Vamos. Eu compro. A Inter tem um dos piores ataques da Champions, hein? E uma das melhores defesas. Mas só 8 marcados. A melhor defesa, aliás, não só uma das melhores. O Borussia Dortmund também acho que passa fácil aí pelo Shakhtar. Não como o Bayern de Munique, mas acho que dá pra colocar um 2-0. 2-0 pode ser. O Shakhtar não tá jogando mal até, né? Acho que ganhou nessa rodada e o Dortmund vem de uma sequência muito ruim. Mas é a hora do vamos ver, é a última chance, é em casa. E o Shakhtar tá eliminado. Isso. Então não tem muita história. E esse Barcelona com a Atalanta? Eu acho que é um jogo que acho que pode cair para qualquer lado, pelo encaixe de jogo, mas a Atalanta vem indo mal nos confrontos mais fortes desse final de 2024 e início de 2025. Acho que aqui o Barcelona vence por 2-1. Tá bom. Vamos lá. 2-1 para o Barcelona para cima da Atalanta. O Leverkusen acho que passeia pelo Sparta Praga. Posso botar um 3-0? Pode. Juventus e Benfica empate? Ou a Juventus vai fugir do próprio normal? Não, eu acho que aqui pode ser um empate, sim. E o empate tanto faz, né? Não, pode ser... Mais ou menos, vamos colocar 1-1, porque aqui o número de gols pode fazer diferença e acho que algum gol vai ter nesse jogo. Cara, esse Dinamo e Milan, o Dinamo joga a vida, cara. Alguma coisa tá me dizendo que aqui não é exatamente pensar que o Milan vai ganhar. Empate ou Milan já é bom para todo mundo que disputa com o Dinamo, né? Porque ele não chega a 11 pontos. Isso. E o Milan tá brigando para entrar no G8. O Milan teve uma sequência muito boa de adversários, ganhou do Real Madrid, mas também teve uma sequência muito boa de adversários, né? Teve um jogo ruim contra o Girona, ganhou com um golaço do Rafael Leão, mas não jogou super bem. Pressionou e tal, mas não conseguiu criar tanto. Agora, eu acho que o Milan do Sérgio Conceição vai ser mais competitivo. Não vai dar tanto mole. Não vai ser um time molenga, sabe? Eu acho que dá empate nesse jogo. Pode ser. 0-0 aí. Vamos 0-0 aí. O Dinamo treinado pelo Cannavaro, enfrentando esse Milan. Aí o Atlético passa por cima do Salzburg, que não segura ninguém, né, cara? Então 2-0. 2-0 Atlético é uma boa. E esse Lille acho que consegue vencer do Feyenoord, hein? Eu acho que o encaixe também, o Feyenoord, acho que talvez ele encaixe melhor contra os bons times do que contra o Lille, que deve especular um pouco mais, não deve se expor tanto e tal. Se fosse um time mais alegre e que fosse pra cima, acho que o Feyenoord tinha até mais chances. Verdade. Acho que aqui 1-0 o Lille tá de bom tamanho. Coloquei 1-0 aqui também. O Villa também acho que ganha do Celtic. O Villa tá brigando, né, pra ficar no G8. O Celtic também brigando para se classificar para os playoffs. Não é um jogo fácil. Tem toda a rivalidade Inglaterra e Escócia também como background desse jogo, mas eu acho que dá um 2-1 pro Aston Villa, vai? Tá bom. E esse Girona consegue arrumar alguma coisa com o Arsenal? Ou... Não, tá de cabeça baixa, já tá eliminado. É o último jogo em casa, então vai ser bonito pra torcida se despedir da Champions. Sabe-se lá se um dia o Girona vai voltar a disputar uma Liga dos Campeões, né? Um time que tá na sua 5ª temporada só, em toda a sua história, jogando a primeira divisão. Acho que o Arsenal vence por 1-0 pelo menos. Tá bom, então vamos de 2-0 Arsenal? Tá. E o Real Madrid ganha, né? Acho que sim. Acho que o Brest em casa até pode fazer um golzinho. Eu iria de 2-1 pro Real Madrid. Então tá, 2-1 pro Real Madrid. E agora, senhoritas e senhoritos, vamos olhar primeiro pra tabela para saber quem ficou fora. E olha quem ficou fora, Marcelo Beckler. Pra gente, a vitória do Stuttgart por 2-1 deixa o Paris Saint-Germain fora por 1 ponto. Por 1 ponto. O PSG tá fora e o Clube Bruges tá dentro. Quer ver? Se a gente simula de novo só esse jogo com um empate,
Vou colocar mais um gol pro PSG. Vai dar 2-2. Vai dar Paris. O Paris Saint-Germain passa em 23º, deixando o próprio Stuttgart atrás pelo saldo de gols, e o Clube Bruges cai. Olha isso, cara. Um gol. Um gol para mudar de derrota para empate. Vamos deixar o Paris Saint-Germain fora na simulação inicial? Não, vamos deixar o empate. Para mostrar o que pode dar de problema lá na frente. Agora, me chama a atenção... 11 fica fora, hein? 11 fica fora. 11 pontos fica fora. Lembrando que a UEFA, você foi no sorteio da primeira fase. E a UEFA tinha te dito que 7 pontos era uma referência boa, né? A gente teve uma reunião na véspera para a UEFA explicar como ia funcionar tudo e tal. Eu perguntei uma projeção de pontos, eles falaram a gente não tem para se classificar entre os 8, falaram entre 18 e 15 para ficar entre os 8, vai ser mais ou menos por aí, 16, 17. Agora eles falaram, a gente tem matematicamente um estudo que mostra que com 7 pontos alguém vai se classificar. Caraca, cara, com 11 tá ficando fora. Olha que doideira. Uma coisa que me chamou a atenção é se a gente pegar os últimos colocados até o Dortmund, que é o Dortmund, 11º colocado, 21 gols marcados. Abaixo dele, o melhor ataque é o do Leipzig com 20. Caramba. Muito por conta dos 12 gols que ele conseguiu na última rodada. Eu tomei um susto. Eu vi. Já tinha esquecido. O Young Boys com 23? Exatamente, uma pena que não tem ali... Não, o Young Boys tomou 23, o Young Boys tem 13. Nem com os 10 gols que a gente deu pro Young Boys ele conseguiu. 20 gols pro Leipzig, com uma pena realmente a efetividade defensiva não tenha sido bastante. A alegria das pernas aí do Leipzig na última rodada não foi suficiente. E vamos passar aqui então para ver a chave. Para ver o chaveamento. E aí a gente já pode ver no começo que Liverpool e Barcelona escaparam do cenário que estava pintado na penúltima rodada. E aí, o editor está colocando na tela com certeza, né? Ou Feyenoord ou Brest contra ou Sporting ou Mônaco para enfrentar ou Liverpool ou Barcelona. O que não der de um lado vai dar de outro, então lá embaixo vai espelhar isso aí, né? Então, é o seguinte, eles vão sortear Liverpool e Barcelona. Um vai para um lado, outro vai para o outro lado. Isso. Aí depois o Feyenoord ou o Brest vai jogar ou contra o Sporting ou contra o Mônaco. Então aqui vai ter um Feyenoord contra Mônaco, por exemplo. Então, até porque a gente não pode ter Brest contra Mônaco. Aí não tem nem sorteio, é verdade. Aqui é Mônaco contra Feyenoord, Brest contra Sporting. Porque não pode ter time do mesmo país nessa fase. O sorteio é ao lado, né? É saber... Sorteio ao lado. Se pega Liverpool ou Barcelona. Quem passar de Feyenoord e Mônaco tem um sorteio para saber se vai pro lado do Liverpool ou se vai pro lado do Barcelona. Isso. Então aí eles se deram bem Liverpool e Barcelona porque não pegam em teoria. Claro que o Feyenoord pode complicar, o Sporting pode complicar, o Mônaco também, o próprio Brest, mas escapa daquela visão de Real Madrid e Bayern de Munique e tudo mais. Mas olha logo abaixo, né? O logo abaixo tem que ser Paris Saint-Germain contra Bayern, porque Stuttgart e Bayern não podem se enfrentar. Então tem que ser Paris Saint-Germain contra Bayern. E nem PSG e Lille. E nem Paris Saint-Germain e Lille. Contra Stuttgart e Lille. Quem passar de cada um desses dois confrontos joga contra ou Aston Villa ou Milan nas oitavas de final. A gente já tem então um PSG e Bayern nos playoffs. Foi a decisão há 5 temporadas. E seria antes das oitavas de final esse confronto, que aliás já aconteceu nessa Champions, né? Com vitória do Bayern pelo placar de 1-0 na Alemanha. E olha para baixo, Marcelo Beckler, a gente tem ou Benfica ou Manchester City contra ou Borussia ou Real Madrid. Cara, a gente pode ter um City e Real Madrid nos playoffs, na fase de repescagem da Liga dos Campeões. Isso aí que foi semifinal. Em mais de uma temporada recente, cara. É esse o peso. E o outro vai ser um Benfica e Borussia, se der isso. Assim. Não é como se o outro fosse leve também, né? E quem passar ainda pega Atlético de Madrid ou Leverkusen, né? Que vem os dois muito bem nesse momento da temporada, acabaram de se enfrentar. Mas são dois times, são duas das sensações da temporada também. Cara, são 4 campeões de Champions nesse playoff aí. Nesse playoff, exatamente. Todos aqui já foram campeões. Impressionante, cara. E Atlético de Madrid e Leverkusen não. Quem e Atlético... É verdade.
Depois é PSV ou Celtic contra Atalanta ou Juventus. Aqui, por esse emparelhamento, não tem um bloqueio, né? Porque a Atalanta e a Juventus não vão se enfrentar, um é 13º ou 14º, pega quem vem de 19º e 20º para pegar depois Arsenal ou Inter. Lembrando que nas oitavas de final não tem bloqueio. Então nas oitavas de final pode ter Juventus e Internacional sem nenhum problema. Lembrando que quem não passa pelos playoffs decide em casa. Então se for um Juventus e Inter, o segundo jogo é em Milão. E o primeiro seria em Turim. Mas abaixo é espelhado, né? Aí espelha tudo. Então, cara, nesse exercício nosso aqui, não sei o que deu na simulação de você que está assistindo a gente conseguiu ter certamente um PSG e Bayern, por conta dos bloqueios, e uma possibilidade de Real Madrid e Manchester City, e uma reunião de 4 campeões de Champions no mesmo playoff. Cara, isso é muito, muito, muito pesado e prova que esse formato já acertou na primeira temporada, Beckler. Sim. Talvez quem está assistindo esse vídeo até aqui e ainda não visualizou, quando as coisas acontecerem vocês vão ver. Depois que tiver a classificação dos 36 e já definido quem joga contra quem e tal, ou qual é a possibilidade do sorteio, vocês vão entender. E aí a partir do ano que vem acho que vocês vão aproveitar mais. Eu acho que quem não gostou é porque ainda não entendeu. E não é tão simples de entender. A gente que trabalha com isso e que lê toda hora e que vê toda hora e tal, a gente demorou um pouco para entender. Para a pessoa que claramente está mais distraída e tal, talvez ainda não tenha entendido. E pode ser que alguém discorde, mas eu acho pouco provável. Mas eu tenho a sensação que quem não gostou é porque ainda não entendeu como que a Champions League vai funcionar. Eu também acho. E esse vídeo é bom para ilustrar. Então, se você tem algum amigo ou alguma amiga que não está gostando, mas você suspeita que é porque não entendeu direito, manda esse vídeo que eu acho que é um guia que está bastante ilustrativo, porque a nossa equipe de edição é maravilhosa e está conseguindo deixar isso bastante visual para não ficar só a gente falando aqui e um pouco maçante. Quer ver como a equipe de edição é boa? Coloca um Júnior na tela! Qual o Júnior que eles escolheram? Exatamente. Fred Caldeira, tá tudo dentro de contexto? Tá tudo dentro de contexto. Eu quero que você chame. Out of context. Fred Caldeira, o Out of Context de hoje é um dos motivos desse programa existir. Quando a gente pensou em fazer o Fred Beckler Explicam, eu falei com o pessoal que estava na reunião, eu quero, por exemplo, ter um quadro no programa que a gente possa contar, tipo, essa história daqui. E eu acho que eu citei essa história. Isso. É uma das histórias que eu mais gosto no futebol. É uma das histórias que eu mais gosto. É o torneio com o regulamento mais esdrúxulo que já existiu no futebol e não é nenhuma edição de Taça Guanabara. É isso que eu pensei. O que já é uma surpresa muito grande. É o seguinte, Fred. Copa do Caribe de 1994. Anteontem fez 31 anos. O jogo em questão aconteceu em um 27 de janeiro. Opa, perfeito. Existia em uma das fases dessa Copa do Caribe um triangular para classificar apenas um time. Estavam disputando o Porto Rico, Barbados e Granada. Eram as 3 seleções caribenhas que estavam disputando. Nesse ano teve uma novidade. Não tinha empate. Ou você ganhava ou você perdia. Se o jogo empatasse, ele ia para a prorrogação com gol de ouro. Tá bom. O que já não faz sentido, né? Tem que poder empatar. Mas enfim, tá bom. Mas já perdemos uma Olimpíada no gol de ouro, então temos isso aí na nossa história. Era 94, acho que estavam testando o gol de ouro, porque foi em 2000 que o Brasil perdeu, acho que na Copa de 2002 ele foi utilizado, depois não voltou mais. A Copa de 98 foi utilizado. 98 eu acho. A França eliminou o Paraguai e tal. Acho que na Copa de 2002 também, né, que a Coreia do Sul eliminou a Itália. Enfim, foi utilizado em 2 Copas e tal. Em 94 ele estava sendo testado. E o pessoal do Caribe achou uma grande ideia que o gol de ouro valesse 2. Valia 2. Se o jogo ficava 0-0 e você vencia no gol de ouro, você vencia por 2-0. Ah, tá. Isso para fins de regulamento, qual que é a mudança que vai ter? Isso interfere no saldo de gols. No saldo de gols, isso. Tá bom, vai lá. E aqui nós chegamos à situação que eu quero mostrar para vocês. Na primeira rodada, Porto Rico venceu Barbados por 1-0. Tempo normal. Tempo normal, 1-0. Na segunda rodada o jogo foi para prorrogação e Granada ganhou do Porto Rico. 2-0. Só um gol. Sim, só fez um gol, mas ganhou por 2-0. Isso. Ganhou por, o placar é 2-0. É o gol de goleiro no totó, né? É o gol de goleiro no totó. Então a gente chegou à última rodada com Granada com 3 pontos e 2 gols de saldo.
Porto Rico 3 pontos e menos 1 gol de saldo. Porque ganhou de 1-0 e perdeu de 2-0. Menos 1. E a seleção de Barbados só tinha perdido de Porto Rico por 1-0. Então Barbados chegou com 0 pontos e menos 1 gol de saldo. 3 pontos, 2 gols de saldo para Granada, 3 pontos, menos 1 para Porto Rico, Barbados 0 pontos, menos 1. Iam se enfrentar Barbados e Granada. Para Barbados se classificar, ele tinha que ganhar por 2 gols de diferença. Porque ele tinha menos 1, se ele ganha por 2 gols de diferença, ele vai para 1 gol de saldo e ele tira 2 gols de saldo de Granada. Né? Granada vai para 0 gols de saldo. Eu já tô projetando o que pode ter acontecido. Barbados estava vencendo por 2-0, o que dava a ele a vaga até os 38 minutos do segundo tempo. O que aconteceu, Fred? Teve gol do Granada? Gol do Granada. 2-1. Era melhor ir para prorrogação. O que Barbados fez? Um gol contra. Um gol contra, isso. Fez um gol contra. Porque se eles não fazem o gol contra, eles tomaram o gol aos 38, eles tinham 7 minutos para fazer um gol. Se o jogo vai para prorrogação, eles têm 30. Exato. Para fazer um gol. Eles fizeram um gol contra e aí Granada saiu com a bola. Ainda faltavam 3 ou 4 minutos para acabar. Primeiro que eles demoraram 3 minutos para fazer um gol contra. O goleiro não entendeu, estava defendendo tudo. Tem vídeo, eu não sei se a gente pode colocar, então não vou sugerir depois, mas tem vídeo desse jogo. E aí, você sabe o que acontece? Granada percebe e também tenta fazer um gol contra. Porque para Granada era melhor perder por um gol de diferença do que esse jogo ir para prorrogação e ter que ganhar. E a seleção de Barbados não deixa. Barbados passa 4 minutos na área de Granada impedindo que Granada fizesse um gol contra. Eles se enfiam na bola. E não podia nem fazer uma falta. Porque se faz uma falta dentro da área, era só bater a falta pra dentro do gol. Eles não podiam fazer uma falta. Eles tinham que impedir um gol contra sem fazer falta. Sem fazer falta. Sem fazer falta. E eles conseguiram. O jogo terminou empatado por 2-2. Foi pra prorrogação. E aos 7 minutos o Barbados fez o gol. Venceu por 2 gols de diferença e se classificou. Cara, o Granada tava tentando fazer um gol contra e não conseguiu porque Barbados estava defendendo na área ofensiva. Na área ofensiva. Cara, isso é muito bom. Eu quero muito ver esse vídeo, cara. Eles criaram outro esporte. Sim, virou outra coisa, assim. Virou outra coisa completamente sem sentido. Sem sentido nenhum. Como que você consegue não fazer um gol contra em 5 minutos? É materialmente impossível, cara. Assim, você vai ter uma falta. Com o próprio zagueiro que não tava conseguindo. E assim, só que eles também não podiam permitir um gol a favor. Exato. Porque eles perderiam. Então eles não podiam nem tomar um gol a favor e nem um gol contra. Cara, foram os melhores 5 minutos que... Outra coisa que não o futebol. O futebol ele evoluiu para outra coisa e depois nunca mais tocou nesse teto. Você sabe, assim, se você for pro ramo da alimentação, deve ser tipo você deixar um leite em cima da pia por 4 meses e voltar depois para ver o que aconteceu. É o que aconteceu com o futebol. Exato. Aí você fica traumatizado, nunca mais ninguém tenta. Mas nem chega aquela experiência acontece. Assim, cara, e outras coisas. Esse time tinha que ter sido eliminado assim que o apito final foi dado, né? Falta de fair play e tal. Não, tava no regulamento, passaram, avançaram de fase, graças a impedir que o gol saísse de qualquer lado. Não podia sair gol. Cara, isso aí, Max, é pra achar os caras que jogaram, é pra fazer documentário disso aí, gente. O cara conta como é que foi o vestiário depois, né? O goleiro puto que você não conseguiu fazer um gol contra. Cara, isso é muito... Tem que fazer reunião dos caras. O goleiro tava comendo uma maçã, sabe? Assim, doido pros caras fazerem um gol contra, eles não conseguiram. Ele tava no banco de reservas. Cara, que regulamento fantástico, cara. Bom demais. É uma doideira, cara, porque você não pode juntar 11 jogadores na área do rival, porque se eles te fizerem um gol a favor, é 3-2. Você tá eliminado. Então tinha que ficar alguns ali impedindo e outros impedindo do outro lado. E aí eu fico curioso para saber se eles mandaram o zagueiro para a área adversária ou se foram jogadores do setor ofensivo realmente que ficaram lá tentando evitar o gol contra do adversário. Ou se inverteu o time. Não, porque aí os atacantes tinham que marcar os atacantes do outro time. Mas...
Cara, difícil, hein? Esse jogo tem uma estratégia. Eu não Cara, sei se muito eles bom, treinaram isso antes. Pelo que eu li, eles já sabiam exatamente o que tinham que fazer se tomassem um gol. Toma o gol e vai lá e faz um gol contra. Ainda demoraram 3 minutos, não sei como. Mas toma o gol, vai lá e faz um gol contra. Só que eu não sei se eles já tinham na cabeça também como evitar os gols de todos os lados. Então, talvez demoraram 3 minutos, era melhor ter demorado mais. Pra não dar tempo, né? Pra não dar tempo de você ficar nesse jogo maluco aí, tendo que defender a área adversária, né? Assim, eles podiam ter tentado atacar até os 43 do segundo tempo, 5 minutos ainda tentando atacar, e ataca de qualquer jeito. Bola. E ataca de qualquer jeito, ataca com os 11, porque se tomar contra-ataque não tem problema. Exatamente. Ataca de qualquer jeito. E aí deixa 1 minutinho, aos 43. Então, o problema aí foi o gol contra cedo. É o que eu falo, Fred, 2-0 é um placar muito perigoso. É um placar muito perigoso, ainda mais quando você quer fazer um gol contra depois de 2-1. Vai que você precisa fazer um gol contra e não consegue. O gol contra cedo foi um problema. O gol contra cedo foi um problema, e o pior é você fazer o segundo gol contra depois do gol contra cedo, porque não conseguiram claramente. Então, assim, temos um objetivo que não foi alcançado pela seleção que me foge o nome, que perdeu. Barbados. Não, Barbados passou, Granada perdeu. Granada perdeu. O Granada não conseguiu fazer um gol contra. Isso aí é um feito e tanto, hein? Nem a favor. Nem contra, nem a favor. Porque tava claramente faltando jogador no campo de defesa. Faltou um Júnior Baiano. O Júnior Baiano, pra quem não sei se você lembra, teve, acho que era um Flamengo e Bahia, que ele fez um gol contra da intermediária encobrindo o próprio goleiro. Foi um gol contra muito bonito. Muito bonito. Foi muito bonito. Caramba, ó. Procurem aí, se a gente não conseguiu colocar o vídeo por questão de direitos, não que alguém acho que tivesse pagado pelos direitos de transmissão daquela partida. Perderam um bolão, cara. Quem não transmitiu, perdeu. Você coloca um jogo desse na mão de um narrador bom? Pô, acabou. Imagina você chapado vendo esse jogo, Marcelo Beck. Chapado que eu digo de alegria. Ah, sim. Chapado de bater com o pé na chapa, né? Com o pé na chapa. Isso, você comendo um pão depois de chapar, né? Assim, é um negócio que deve ser... Sem entender nada. Então, cara, esses caras estão muito doidos, sou eu. Ai, cara, vamos pra indicação. Esse foi maravilhoso. Obrigado, hein? Assim, se o Fred Beckler Explicam não existir mais, hoje já valeu a pena. Sim. Eu só queria fazer o programa para um dia contar essa história. Exato. Cara, agora a gente vai entrar para Adam Sandler. Como se já não tivesse entrado antes. Exatamente. Como se antes não fosse Adam Sandler. Cara, a gente vai ter... tem o filme Clique na Max, que eu acho muito bom. Eu realmente acho esse filme muito bom do Adam Sandler, que ele para e volta no tempo, né? Uhum. O que tem uma relação muito boa, primeiro com a seleção de Granada, que podia, né, fazer esse gol contra se tivesse o controle do Adam Sandler, ou vários times dessa última rodada da Champions, né, depois de você não conseguir se classificar, por exemplo, o coitado do Clube Bruges, né, poderia ver se conseguia tirar um gol do PSG, ou fazer um golzinho do City, ou tirar um golzinho do City. O Adam Sandler conseguiu fazer isso no Clique, e esse filme está na Max. Evidentemente. Eu acho um belíssimo filme. Sim, é um efeito borboleta que as pessoas se divertem. Exatamente. Basicamente, é um efeito borboleta da alegria. Isso, exatamente. Você tira o Ashton Kutcher e coloca o Adam Sandler e o filme fica muito mais feliz. Muito melhor. Assim, a capacidade que ele tem de passar uma mensagem bonita, por exemplo, com um controle remoto pode mudar a sua vida, fazendo isso com as piadas do Adam, é um filme para todo mundo aprender alguma coisa. Exatamente. É um filme... Agora eu fico pensando em quanto tempo esse filme vai ficar completamente obsoleto porque ninguém vai mais usar controle remoto. Não é? É verdade. Agora é só no celular, tá todo mundo conectado. Isso. Ou falar com a Alexa, ou com sei lá quem que você fala. Que eu acho... acho uma temeridade você ter um robô controlando sua casa. E controla mesmo, viu? Porque teve uma vez já que eu fui numa casa, tinha uma Alexa, a pessoa fala, Alexa, volume 3. Ela toca no volume que ela quiser. No volume que ela quiser. Aí você fala música relaxante, ela coloca música que não é relaxante. Coloca um Nirvana. Pra ela aquilo ali é relaxante. São os primeiros sinais, hein?
Daqui a pouco checa nesse seu amigo, nessa sua amiga aí, porque eu não sei o que aconteceu depois disso. É só tirar da tomada, Fred. Tem isso também. O robô vai controlar a nossa vida. Tira da tomada. Quero ver. Não vai fazer nada. Resumo. Fred Caldeira, em resumo, tudo pode acontecer na última rodada da Liga dos Campeões na quarta-feira. Tem quase todo mundo brigando por alguma coisa. Quem não está brigando são os times lá de baixo. De resto, quem está brigando para se classificar ainda tem algum objetivo, ou ficar o mais perto possível do G8, ou o mais em cima possível no G8, ou simplesmente estar entre os 24. Já dá quase para garantir que a gente vai ter grandes jogos no playoff e também drama de grandes clubes possíveis campeões. Sim, cara, 16 dos 18 jogos desta quarta-feira valem alguma coisa, cara. Entre classificação e posição, que não é só questão de grana, é questão de chaveamento. É questão de você saber quem é que vai estar contigo naquela conversa ali de playoffs depois. Então, 16 de 18 é um aproveitamento muito, muito, muito bom. Você tem apenas 2 jogos que já não seriam tão interessantes assim, né? Young Boys, Estrela Vermelha, Sturm Graz e Leipzig, que não valem alguma coisa. É um acerto muito grande dessa primeira temporada de primeira fase de Liga dos Campeões no novo formato. Eu tô ansiosíssimo. Se eu pudesse ter o controle do clique, eu aceleraria o tempo depois da nossa gravação, claro, porque durante a gravação eu quero aproveitar o máximo possível. Se eu pudesse ser o Adam Sandler, eu também teria um controle remoto. É verdade. A gente volta na terça-feira que vem, já com os confrontos definidos, para mais um episódio de Fred e Beckler Explicam. Boa quarta-feira de jogos para todo mundo, boa Liga dos Campeões, Fredinho. Um abraço, Marcelo Beckler, e cuidado, né? Tenta agora parar, aperta o botão de pause e pense qual é o gol contra da sua vida que você não consegue fazer. E fica a pergunta, você confia menos numa granada ou nos barbados? Cuidado com o gol contra muito rápido, ele pode ser perigoso. Se você for fazer um gol contra, faça o mais tarde possível, para não dar tempo de se recuperar. Até o próximo programa.